A gravidez humana é, sem dúvida, um dos maiores quebra-cabeças biológicos de todos os tempos. Pensa bem, como é que as células maternas e fetais, que possuem identidades genéticas completamente diferentes, conseguem coexistir sem que o corpo lance um ataque imunológico fulminante? Para quem gosta de entender os limites da biologia, essa é a grande questão. Bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje a gente vai destrinchar um estudo absolutamente monumental que decodificou as regras moleculares e a arquitetura desse ambiente. Eles criaram o que é chamado de um atlas espaço-temporal de célula única da interface materno-fetal. Vamos cobrir esse assunto seguindo uma estrutura bem clara. 1. A interface materno-fetal. 2. A construção de um atlas celular. 3. O botão genético. E, finalmente, 4. Mapeando a arquitetura espacial. Certo, começando com a seção 1, a interface materno-fetal. Vamos estabelecer o cenário e entender o mistério básico do início da gestação. A interface materno-fetal funciona como um amálgama hemialogênico. Um nome meio complexo, é verdade, mas o conceito é uma verdadeira maravilha da natureza. Basicamente, funciona como um órgão temporário, onde as células do tecido materno e as células invasoras do feto interagem lado a lado. Em qualquer outra situação, isso causaria um ataque imunológico maciço. Mas aqui vira um ambiente perfeitamente tolerante. E para entender como isso acontece, a gente precisa olhar para as ferramentas que o feto usa para se instalar nesse espaço. E essas ferramentas são, na verdade, células altamente especializadas. De um lado temos os sinciciotrofoblastos, ou STTs. Eles são a linha de frente para a troca vital de nutrientes e oxigênio, além de servirem como um escudo para proteger o feto de hormônios como o cortisol. Do outro lado, com papel completamente distinto, operam os trofoblastos extravilosos, ou EVTs. O trabalho deles é muito mais agressivo, invadir o tecido materno e remodelar ativamente as artérias uterinas. Sem essa invasão para garantir um fluxo sanguíneo adequado, uma gravidez saudável seria literalmente impossível. Vamos avançar agora para a seção 2, construindo um atlas celular, e ver como essa estrutura foi decodificada passo a passo. Para mapear a interface materno-fetal do começo da gestação até o parto, foi necessário um esforço colossal. Estamos falando de analisar 191.735 núcleos de células simultaneamente, usando técnicas de ponta para ler o RNA e a estrutura do DNA. É uma quantidade absurda de dados, trazendo uma clareza sem precedentes para a complexidade da gravidez. Isso ilustra brilhantemente como toda essa montanha de dados genéticos se auto-organiza. Cada pontinho aqui é um núcleo que encontrou a sua turma com base na semelhança genética, formando grupos funcionais muito claros. Dá para ver perfeitamente a separação entre as células do sistema imune, as do tecido e aquelas linhagens especializadas do feto que a gente acabou de mencionar. É como ver um mapa estelar, só que de biologia celular. Só que a genômica revelou um segredo ainda mais profundo. Quando rastrearam a origem exata dessas células, descobriram que alguns grupos não eram tão uniformes assim. Se a gente olhar para os fibroblastos, por exemplo, existe uma mistura surpreendente. Mais de 55% tem origem fetal, convivendo ali no mesmo tipo de célula, com mais de 31% de células puramente maternas. A biologia entrelaça a mãe e o bebê de um jeito incrivelmente sutil. Com o mapa desenhado, vamos descer ainda mais fundo na seção 3, o botão genético, para entender como as células tomam decisões irrevogáveis. A vida de uma célula dessas segue uma jornada super restrita. Tudo começa lá no estágio de célula progenitora. A partir daí, o ambiente e os genes ativam fatores de transcrição específicos, o que empurra a célula ladeira abaixo até um ponto sem volta. Ela é forçada a assumir uma identidade, ou vira a célula invasiva, EVT, ou a célula de troca, SCT. Não tem como voltar atrás. O X da questão é um mecanismo que os cientistas chamam de interruptor biestável. Não é só ligar os genes certos, pessoal. Para travar a identidade de uma célula invasiva, por exemplo, dezenas de fatores trabalham juntos. O pulo do gato dessa maquinaria é que, enquanto eles ativam o seu próprio caminho, eles silenciam agressivamente o programa genético do caminho alternativo. É uma regulação absolutamente extrema de mão dupla. E o que é realmente fascinante ao comparar a paisagem epigenômica, que dita quais genes estão acessíveis, com a transcriptômica, que mostra os genes operando na prática, é que a mudança drástica de rota fica escancarada. Destinos exclusivos exigem uma remodelação completa de como o DNA se abre ou se fecha, orquestrando perfeitamente a identidade final de cada célula.
Olhando lá nas engrenagens desse interruptor, a gente encontra os verdadeiros mestres de obras. Fatores de transcrição, como o FOS, funcionam como um acelerador pesado para ativar genes vitais da invasão fetal, enquanto ativam o freio de mão dos marcadores da outra linhagem celular. É uma dança perfeitamente coreografada. Curiosamente, fatores isolados como o GCM1 continuam presentes nos dois caminhos, servindo como aquela faísca inicial de ignição, não importa qual seja o destino final. Bom, agora que entendemos a biologia molecular, vamos para a última etapa. Seção 4, mapeando a arquitetura espacial a nível macro. Para ver como essas células recém-formadas se organizam no mundo real, o estudo usou uma tecnologia fenomenal chamada S-Tomex Stereo-seq. A gente está falando de mapear onde genes específicos estão ativos com uma precisão absurdamente pequena, na escala de submicrômetros. Analisaram mais de 1 milhão de células sem perder resolução individual. É quase como ter um Google Earth do tecido humano. E a visualização que isso gera é simplesmente de tirar o fôlego. Ao conectar os dados moleculares à estrutura física do tecido, a anatomia ganha vida em altíssima resolução. Isso mostra exatamente onde essas células moram, quem são seus vizinhos e como elas montam a interface que sustenta a gravidez no mundo real. Ao checar essa vizinhança celular, a tecnologia revelou 6 comunidades ou nichos espaciais fundamentais, que são as peças de Lego que constroem esse ambiente. E o detalhe mais incrível foi comprovar a extrema proximidade entre as células do útero da mãe e as células imunológicas maternas em pontos-chave, criando o corredor de segurança perfeito para o feto invadir sem sofrer rejeição. Então, para fechar, qual é a grande lição de tudo isso? Ter em mãos esse verdadeiro mapa da mina de uma gravidez perfeitamente saudável nos leva a uma questão que muda o jogo. Será que finalmente temos um manual para descobrir o que dá errado nas gestações que falham? Com esse nível surreal de precisão, a promessa de antecipar a pré-eclâmpsia ou prevenir abortos bem antes dos sintomas aparecerem já não parece ficção. Esse estudo não apenas resolveu um dos mistérios mais bonitos da natureza, mas pavimentou a estrada para proteger milhões de vidas no futuro. É assim que a pesquisa molecular transforma a medicina da vida real.